Nasceu em Ribeirão Preto, cursou engenharia, mas consagrou-se mesmo como autor e roteirista. A lista de seus sucessos é extensa e faz parte dos autores que inovou a teledramaturgia. No teatro, também deixa sua marca, desde os seus primeiros trabalhos como Santo Milagroso. Na televisão, ele assina memoráveis sucessos, como Casarão, Escalada, Salvador da Pátria, Carinhoso, e uma lista imensa, além de excelentes minisséries, como Chiquinha Gonzaga, Aquarela do Brasil, Shazam e Xerife, e por aí vai. Prêmios também não lhe faltam, nem os internacionais. De Ribeirão Preto, ele ganhou o mundo com a sua arte, com seu talento. Eu converso hoje com muita alegria e com muito prazer com o incrível autor Lauro César Muniz. Lauro, muito obrigado pela sua participação no programa. É um prazer imenso poder conversar com você. É um prazer enorme falar com você. Estamos aqui para falar o que deve. Isso é que é bom, para o que der e vier que é o grande lance. Eu queria começar, como a gente brinca, pelo começo, porque você é engenheiro. Você chegou a exercer a sua profissão ou a dramaturgia te pegou logo no início? Pegou logo no início, mas eu cheguei a trabalhar como engenheiro durante 3 meses, 3 anos. Durante 3 anos. Veja só como é que é a cabeça da gente. Eu gostaria que fosse 3 meses, mas foram 3 anos. Eu era engenheiro de administração e trabalhei no Bora, uma empresa de origem francesa, Bureau de Organização Regional Aplicada. Porque não parece que dramaturgia e engenharia tenham muito a ver. O que te levou para a dramaturgia? Não, eu já tinha, antes de pensar em ser engenheiro, eu já tinha aparecido em mim a vontade de ser um escritor de dramaturgia, e ser um dramaturgo. Muito cedo apareceu em mim a vontade de escrever para o teatro, primeiro, e como consequência, depois, para o cinema e para a televisão. E você começou sua carreira, o seu primeiro trabalho em televisão foi Ninguém Crê em Mim, baseada na mitologia grega, né? No mito grego. E essa novela já chega propondo uma nova linguagem. Qual seria exatamente essa linguagem que você propunha, já que a televisão, naquele momento, ainda vinha muito com a cópia do teatro, né? Com os teleteatros? Seria o rompimento dessa linguagem? Olha, era uma ambição que eu tinha de não cair no melodrama mexicano, do dramalhão fácil que era o formato das telenovelas até aquele momento. Alguns autores oriundos do rádio contribuíam com a televisão, mas traziam também um certo ranço melodramático, dramalhão, e eu tentei me opor a isso e praticar uma dramaturgia mais próxima do teatro. Você chega em Casarão e tenta também um novo modelo dramatúrgico, que foi, inclusive, um grande sucesso. Acho que uma das novelas de maior sucesso que já tivemos na teledramaturgia. Arriscou um novo formato. Arriscar faz parte do teu processo criativo? Eu acho que todo processo criativo tem que ser de risco. Claro que o risco é difícil, mas eu tenho como meta sempre arriscar um pouco, sabe? E se não arrisca, não contribui. A minha intenção, sempre como dramaturgo, foi arriscar um pouco. Entende? Menos no teatro e muito mais na televisão e também bem menos no cinema, porque a linguagem do cinema pertence ao diretor e não ao roteirista. Quando você escreve, você pensa nos seus atores? Isso acontece sempre. No teatro, depende da companhia que for fazer a peça. Por exemplo, se tiver na companhia uma Bibi Ferreira, eu tenho que pensar numa grande personagem feminina, não é? Com certeza. Se o contrário for um grande personagem masculino, eu tenho que pensar no
Procópio Ferreira, como aconteceu, com grande felicidade para mim, trabalhar com o Procópio e trabalhar com o Rodolfo Maier e fazer uma peça dirigida pelo Walter Avancini, que ficou 3 anos em cartaz e foi, para mim, um grande acontecimento em termos de sucesso de bilheteria, não é? Qual foi? A Infidelidade ao Alcance de Todos. Sim, foi excelente. A indicação do autor funciona? Sempre, sempre. Eu acho que o autor é aquele que tem mais condições na televisão de dizer qual o elenco ideal. Por quê? Porque o autor está começando a escrever um trabalho que vai continuar sendo escrito na medida que será gravado e na medida que será exibido. Entende? Eu escrevo cenas com uma certa antecedência de uns 20 capítulos e, quando estreia, eu tenho 20 capítulos prontos, mas vou continuar escrevendo. Então, vou continuar escrevendo, mas prestando atenção no resultado do elenco com relação aos 20 primeiros capítulos. Há um diálogo que tem que ser permanente entre o autor, o diretor da novela, os interesses da emissora. O que interessa para a emissora neste momento? Uma novela das 8 que tenha uma forte temática aventuresca. Então, aí é colocado, é discutido. Então, eu proponho uma história e a história é discutida também. Revejo a história, posso até reescrever alguns capítulos para depois os atores receberem os capítulos e se prepararem. A opinião do público, enquanto a novela está no ar, te influencia enquanto escritor? É fundamental. Mas não é só a audiência, não é só o número frio de audiência. É também o que conseguimos ouvir, conseguimos captar da sociedade em que estamos inseridos. Por exemplo, se eu desço o elevador no prédio onde eu moro, um vizinho sabe que eu estou escrevendo a novela, está acompanhando os primeiros capítulos, ele faz uma observação qualquer, aquilo para mim é importantíssimo. É um telespectador fazendo uma observação. Eu acho, por exemplo, o meu vizinho diz assim, eu acho aquele personagem do tabaco hilário, né? O personagem que o Osmar fez. Osmar Prado. Foi maravilhoso. Começou pequeno e deu um gás Então, e você tremendo. lembra como cresceu o tabaco, né? Lembra como o personagem realmente se tornou o grande ponto de humor da novela. Você acredita que uma novela, de fato, tem esse alcance ou essa influência de mudar o rumo de uma eleição, por exemplo? Tem sim. Veja bem, nós temos um público numa telenovela no Brasil de aproximadamente 40 milhões de telespectadores. É uma quantidade fantástica. Além do que, essa novela das 8, em geral, 7, 8, mais dirigida para um público adulto, o público que vai votar, não para a criança que não vai às urnas, mas para os pais, para os de mais idade, aqueles que vão votar. É evidente que um personagem como o Sassá Mutema, do Salvador da Pátria, era um personagem que indicava alguns traços comuns com o Lula, por exemplo. Então, o tempo todo eu sofri a pressão dos anti-Lulas, os pró-Collors, os que iam votar no Collor, ou aqueles que preferiam a eleição do Collor do que a eleição do Lula, mas o meu personagem não podia mudar. Eu não podia transformar o personagem do Sassá Mutema num personagem semelhante ao Collor, como talvez fosse, naquele momento, maior interesse da emissora, da Globo. Você acha que audiência e qualidade têm como andar de mãos dadas? Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes a audiência exige que se baixe um pouco o nível da qualidade para a compreensão de um público menos exigente.
porque são 40 milhões de telespectadores. É uma coisa fabulosa. Há uma tendência a baixar um pouco a qualidade para atingir um público menos exigente, um público que precisa entender rapidamente as coisas, que não quer pensar e analisar muito as posições das personagens, mas que quer a coisa bem mastigadinha, para que ele não tenha que pensar muito. No entanto, eu cheguei à conclusão algumas vezes que pode-se fazer qualidade com comunicação, ter qualidade com plena comunicação com o público. É possível acontecer isso. Por exemplo, Sassá Mutema era um personagem que agradava as classes mais altas, classe AB, e agradava demais o público das classes C, D, público menos informado. Então, eu acho que é possível, sim, criar personagens e histórias que atinjam as 3 classes possíveis, A, B, C, e eventualmente até uma classe D. Lauro, você é um defensor das novelas curtas, das novelas com menos capítulos, não tão extensas. Sim. Por quê, exatamente? Porque uma novela de 200 capítulos, como normalmente se fazia na Globo, tempos atrás, uma novela de 200 capítulos, inevitavelmente vai gerar uma barriga. O que nós chamamos de barriga? Uma queda de interesse. A novela vai subindo, mas é tão longa que lá pelo capítulo 150 é inevitável que haja uma queda de qualidade e depois pode subir até o final. Mas para evitar essa barriga, essa queda de qualidade, quanto menor o número de capítulos, a partir de um certo ponto, melhor. Eu sempre sugeri que as novelas não tivessem mais do que 100 capítulos, mas eu não fui atendido nunca nesse processo. Hoje está se falando outra vez daquela minha velha ideia de não fazer novelas com mais de 100 capítulos. Estão falando claramente sobre esse assunto hoje. Ou seja, eu falava em 120 capítulos estourando, faziam 200, estão pensando agora em fazer com menos de 100. É ótimo que isso aconteça. Para o autor é ótimo, para a história é melhor. Menos personagens, todos os personagens confluindo para a história central. E o que você acha que na dramaturgia atual você tiraria e o que você acha que falta? Eu acho que eles estão trabalhando com autores ainda sem a mesma experiência que nós tínhamos. O Dias Gomes, o Silvio de Abreu, os autores daquele momento que eu trabalhei eram bastante experientes e tinham muito talento. Não é? Acho que está faltando ainda aos autores que estão no ar hoje a nossa experiência, a nossa vivência de dramaturgia. Você já mudou o rumo de uma novela em função do público, por exemplo? Mudei não de um personagem, de todos. Sabe por quê? Porque nós temos que prestar atenção no público. Temos que saber o que o público está sentindo daquelas personagens. Como é que eles avaliam aquelas personagens. Qual foi a novela que você teve que mudar alguém? Ou o rumo dela a partir de algum momento? Volto a falar do personagem do Tabaco. Esse Tabaco não era nada. Nós começamos a escrever o Tabaco como, sabe, mais uma gracinha ali, mas não, ele era muito mais interessante do que a gente podia imaginar. E fomos descobrindo ao fazer, entende? Quando eu falo no plural, é porque todo autor tem um colaborador, ou 2 colaboradores, ou 3 às vezes, né? E esse grupo troca impressões, e o diretor da novela também. Então, foi possível ver o potencial do personagem do Tabaco depois da estreia da novela. Esse é o exemplo mais claro dos trabalhos que eu fiz. Estamos caminhando para o final do nosso encontro aqui hoje, com muito dó, que eu conversaria com você por mais muito tempo. Mas o que é melhor em ser autor?
Olha, não tem nada melhor do que ser autor. Desde 2000 anos atrás, sabemos que a dramaturgia vive do conflito. Sabemos que a dramaturgia exige o contraponto entre personagens, não é? Exige o contraponto das histórias também. Você está narrando a história de um homem que deseja alguma coisa, mas você tem que criar um homem que não deseja aquela mesma coisa. E conflituar esses dois, colocá-los em conflito e ver para onde caminha esse conflito forte entre um grupo que deseja uma coisa e um grupo que não deseja, uma coisa importante. Tá certo? Então, é claro que não se faz dramaturgia sem uma técnica bastante apurada. Não se faz dramaturgia brincando, se faz dramaturgia conhecendo profundamente aquilo que nos foi gerado pela história do teatro, aquilo que nos foi gerado pelo teatro grego, pelo teatro elisabetano, o teatro de Shakespeare, o teatro do final do século XIX, o teatro do início do século XX, acompanhar tudo aquilo que os grandes autores fizeram. E em televisão, também prestar bastante atenção naqueles que criaram as primeiras novelas, aqueles que, como Jeanette Claire, como Dias Gomes, criaram uma dramaturgia especificamente para a televisão. Então, é preciso assimilar isso. Sem essa assimilação, vai perder muito tempo. Só vai aprender quando a novela chegar no fim. Verdade. Lauro, uma boa lembrança. Olha que pergunta difícil, porque tenho algumas, mas eu quero achar uma só, uma grande lembrança, uma boa lembrança. O último capítulo de Roda de Fogo. E aí, no dia seguinte, nos dias seguintes, os espectadores comentavam, e você conhecia uma pessoa, dava um abraço, falava, que belo final. Não sei. Enfim, é um momento de uma lembrança muito feliz. E o seu lado B qual é? Aquele que ninguém conhece. Minha mulher está aqui ao lado, eu não posso contar. Brincadeirinha, brincadeirinha. E agora nós vamos para o nosso momento literário. Eu vou indicar um livro e você indica outro livro. Eu vou indicar A Eleição Disruptiva, Por que Bolsonaro Venceu, de Maurício Moura e Juliano Coberlini. Tá aqui. Deve ser muito bom. Muito interessante. Eu não li esse livro. Eu não li esse livro, mas já ouvi falar e acho o livro muito bom e importante. Ele faz um retrato de explicativo de uma eleição tão atípica, por que essa eleição aconteceu dessa maneira. São tantos os livros importantes, puxa vida. Eu indicaria um livro que me encheu de alegria quando eu era ainda muito jovem. Estou tentando lembrar, A Aventura de Tom Sawyer. Era um livro que me envolveu de uma maneira tal, quando eu tinha uns 12, 13, 14 anos, um adolescente. Eu tomei esse livro, mas eu lia com uma avidez, eu não conseguia parar de ler para ir jantar. Entende? Eu falava, diz que eu não quero jantar, eu quero ler. Eu queria ler o livro, realmente me envolveu muito esse livro. Mas tem livros que são clássicos, que eu acho que as pessoas devem conhecer os clássicos também. Não é? Por exemplo, na literatura brasileira, todos devem ler o máximo possível Machado, sabe? Machado de Assis mostra as nossas raízes. Por que chegamos a ser hoje o que éramos? Porque fomos o que o Machado nos mostrou antes. É impressionante como Machado de Assis, que talvez seja considerado mesmo o maior escritor brasileiro de todos os tempos e, com certeza, considerado um dos maiores autores de todos os tempos da América Latina também e, quiçá, do mundo, da Europa também, porque era um excepcional
autor. Mas antes de chegar aqui no finalzinho mesmo, eu quero apresentar ao nosso telespectador, se por acaso não conheça, essa coleção aqui que eu acho que você conhece. Lauro César Muniz, 4 volumes do melhor da dramaturgia brasileira. Eu indico, aconselho, especialmente a quem quer aprender a escrever teatro. Está aqui. Eu te agradeço muito. Aí estão contidas todas as minhas peças teatrais. 4 volumes. São 4 volumes. 4 volumes. E que, com todas as minhas peças teatrais juntas, acho que compõem uma vida inteira, que é a minha própria vida. Eu indico, recomendo, e acho que quem faz teatro, quem gosta de teatro, tem que ler, é leitura obrigatória. Especialmente Concordo. E principalmente para quem escreve teatro, né? Que precisa aprender vendo. E agora, caminhando de fato para o final do programa, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Martins Pena. Aplauso para Martins Pena. Grande dramaturgo brasileiro do final do século XIX. Gerou uma dramaturgia rica para todo o Brasil. Todos que leram com atenção e paixão até o Martins Pena, sem dúvida alguma, vai entender o que é o teatro brasileiro. Todos nós devemos alguma coisa, nós autores brasileiros, devemos alguma coisa ao Martins Pena. E agora a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Mentira, é uma coisa que me arrasa. Quando eu ouvi uma mentira, acreditei na mentira, vivi pensando naquela mentira como se fosse verdade e constatei que era mentira, eu me senti nada, eu me senti avacalhado. Evidente que eu rompi com a pessoa imediatamente, não podia aceitar em hipótese nenhuma uma mentira daquela qualidade. Eu prefiro não falar sobre essa mentira, porque machuca muito. Mas a mentira é realmente um desastre de uma pessoa para outra, principalmente quando você tem confiança na pessoa que mente. Se você sente o mentiroso como amigo e depois chega à conclusão que aquela mentira contada pela pessoa a você como uma coisa positiva é uma coisa muito negativa, dói demais. É preciso tomar cuidado com os mentirosos. Sabe, não há mentira que salve. Às vezes o mentiroso pensa que está salvando você, mas não há mentira que salva porque é mentira. Você acaba descobrindo mais cedo ou mais tarde que é mentira. Isto é a pura verdade. Obrigado. Gostei muito da sua entrevista. Eu também, Laura. Eu queria muito te agradecer a gentileza de ter aceito o nosso convite, por esse papo maravilhoso. Desejo muito sucesso para você, mesmo não fazendo mais novela, mas quem sabe, mas nos projetos que ainda virão. Um grande beijo para você. Vamos ficar em casa, nos cuidando. E muito obrigada mesmo. Você é uma excelente entrevistadora. Com certeza vai ser uma autora. Muito obrigada. Te agradeço muitíssimo e espero que você que tenha nos acompanhado até aqui tenha gostado da nossa entrevista. Passa lá no nosso canal, visita o canal Rogéria Gomes Entrevista, deixa o seu sininho para receber as nossas notificações. E eu agradeço também à Fundação Seix Gran Rio, o apoio que nos dá para manter o nosso canal no ar. Um grande abraço para vocês e até o próximo. Grande abraço a você também.